Boa noite aos amigos da TV 247. Estou aqui com meu amigo Leonardo Stoppa. Que emoção, Léo. Que emoção. Eu estou aqui com meu amigo Leonardo Stoppa, trajado a rigor, com a camisa xadrez. Léo, fala como é que é ser Leonardo Stoppa por um dia. Ô, Léo, que coisa ridícula você me obrigar a usar essa camisa, cara. Só porque eu tava de verde. O Léo perguntou se ele podia aparecer no programa transparente. Eu falei, Léo, qual que é a proposta de ser tão transparente assim? Explica aí tecnicamente, Léo, que a gente não pode usar camisa verde aqui no estúdio. O Léo sabe que não pode. Só que o Léo tá muito distraído, o Léo tá sob pressão. Sob pressão. O Léo tá sob pressão, ele tá muito distraído, ele veio de verde, sendo que a gente usa tecnologia, uma tecnologia de nome gringo, que chama Chroma Key. Inclusive, poderia ter sido traduzido para português, chave de croma, mas como agora a gente somos do gringo, volta a ser chroma key, me chega o Léo e fica transparente com o cosmos aparecendo na barriga dele. Gente, vocês estavam com saudade do Léo Stoppa? Vamos trazer o Léo para morar em São Paulo? Como é que é, Léo? Ou você vai ficar lá na Ponte Nova mesmo? Ah, Léo, Ponte Nova é bom demais. Ponte Nova é bom demais. O Léo é difícil, viu? A minha missão aqui em São Paulo é fazer questão que o Léo vai trabalhar menos. Estamos já executando esse projeto. Tá na home aí, Filipão? Tá na home, então vamos lá. Gente, hoje o nosso tema praticamente único é Deltan Dallagnol, né? O cara aprontou muito, Léo. Todo dia a gente descobre mais uma, né? Estão pedindo para aumentar o volume, não sei se está no volume, vamos regular, acho que já regulou o volume. E eu acho, Léo, que a revelação de hoje da Vaza Jato é a mais grave de todas. Não pelo conteúdo em si, porque já tinha muita coisa extremamente grave. Até porque a gente falava disso há 3 anos. O Brasil 247 já insiste nessa coisa aí de que tem pessoas chantageadas, tem influências, mas agora está aprovado. Agora está aprovado. O Léo Stoppa é o cara que fala há 3 anos que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão sendo chantageados, né? E agora veio a prova, porque o que a gente não sabia era que o chantagista era o Deltan, né? A gente achando que o cara tava lá nas gringas chantageando de longe. Que era o tio Sam. E o cara chantageando de dentro da igreja. De dentro da igreja, O cara chantageando de dentro da igreja durante o culto. E a gente não sabia disso, mas enfim, agora tá aí, né? Ô, Léo, bom, só para situar para o pessoal, né? Saiu na Folha de São Paulo com o Intercept, o Deltan Dallagnol botava pressão contra o Dias Toffoli, que não era presidente do Supremo naquele momento, mas hoje é presidente do Supremo. O Deltan Dallagnol também tentou investigar o Gilmar Mendes, né? E agora, né, a gente tem um clima de revolta geral no Poder Judiciário. Quando eu falo que a notícia mais importante, é porque agora eles não estão mexendo com o Lula. Eles estão mexendo com os poderosos, né, Léo? A turma que manda prender, manda soltar, né? Exatamente. Olha, nesse momento, eu imagino que as coisas mudaram completamente quando a Vaza Jato começou a espirrar nos banqueiros. Isso faz uma diferença muito grande. Até então, até porque desde o início eu sou muito claro nesse sentido, né? Eu não imagino que das instituições virá uma decisão a favor do povo brasileiro. Enquanto estiverem chicoteando o ex-presidente Lula, enquanto os crimes forem contra o ex-presidente Lula, enquanto as instituições estão unidas para prejudicar qualquer um que represente os trabalhadores, tá beleza, tá tranquilo, tá favorável. Mas a partir do momento que a Vaza Jato começa a espirrar nos banqueiros, eu já percebi que naquele momento ali a coisa começaria a virar. Então, qualquer coisa que o Bolsonaro falasse naquele momento causaria um escândalo, porque o escândalo já estava na Vaza Jato através do momento em que os banqueiros apareceram como lobistas, controlando o ministro do Supremo e controlando o procurador. E agora vem uma coisa muito interessante, que é exatamente um confronto entre instituições. Ministério Público, porque não vou dizer que é o Dallagnol, porque se fosse apenas o Dallagnol ele já estaria afastado. Não, é o Ministério Público contra o Poder Judiciário. E aí a gente consegue perceber que esse quebra-pau dentro das instituições pode terminar com alguém machucado. O Dallagnol, vamos concordar que o Dallagnol, apesar de ter um poder institucional insignificante perto do STF, ele tem uma certa defesa dentro do público alienado, mas o STF, em contrapartida, tem o poder de tomada de decisão. O STF tem o poder da martelada. Então, agora a briga começa a ficar realmente interessante, principalmente porque nessa briga, qualquer um que perder, a gente está rindo, porque são todos inimigos do povo. Então, ali, a briga é, de qualquer forma, favorável e vamos torcer para que exista um vencido, né? Para que não exista um novo acordo nacional que simplesmente blinde todo mundo, inclusive o Dallagnol. Ô, Léo, mas você tocou num ponto importante, né? Como você mencionou.
não é só o Dallagnol, é uma briga do Ministério Público. Nas mensagens, o Deltan fala com o tal de Eduardo Pelela, não é o Perrella lá das Minas Gerais, não, Pelela. Esse Pelela era o número 2 da Procuradoria-Geral da República. Quando eles conversam, Léo, o Deltan Dallagnol é que se oferece para buscar provas lá contra o Toffoli, e o Pelela dá a maior força. Então, claramente você vê a instituição Ministério Público incentivando a Força-Tarefa de Curitiba a ir para cima de um ministro do Supremo. É guerra de titãs, né? Exatamente. Olha, e tem uma coisa interessante. A Operação Lava Jato, ela serviu, né, a atuação dos procuradores e dos juízes da Operação Lava Jato serviu como uma espécie de incentivo para o protagonismo judiciário em todo o território nacional. A partir do momento em que o Dallagnol começou a fazer todo aquele espetáculo e começou a virar um super-herói através da Operação Lava Jato, nós tivemos promotores ao redor de todo o Brasil fazendo a mesma coisa. E nós tivemos também a réplica do trabalho do Sérgio Moro, o juiz justiceiro, a réplica disso em várias instâncias, em vários locais do Brasil. E uma coisa que a gente precisa concordar, nesse momento, aquilo que parecia uma parceria perfeita, né, Ministério Público e Poder Judiciário, todos trabalhando como Ministério Público, a Lava Jato foi isso, o Poder Judiciário deixou de existir e passou a trabalhar como Ministério Público para perseguição daqueles que a sociedade já tinha taxado como sendo os bandidos. Agora a gente tem de uma forma diferente, agora já não é mais uma simples união das instituições a fim de resolver o problema da corrupção. Não, agora é quebra-pau dentro das instituições. E o que a gente pode tirar dessa experiência é que se o Poder Judiciário, nesse momento, não trabalhar de uma forma muito intensa pela punição do Dallagnol, o Poder Judiciário como instituição, e isso todos os juízes do Brasil, tornam-se reféns do Ministério Público. Exatamente. O que significa que se o juiz não julgar conforme quer o Ministério Público começa a perseguir aquele juiz. Você pegou o ponto central, Léo. Olha, exatamente. Então, na verdade, é o Ministério Público assumindo o papel do juiz. E assumindo o papel do juiz em que momento? No momento em que o juiz iria julgar os casos relacionados ao Lula. A pressão se dava quando eles achavam que alguém pudesse contrariar no caso do Lula, porque eles estavam contratados para tirar o Lula do processo eleitoral. Eu vou ler o comentário do Eugênio Drummond, Léo, dizendo: boa noite. Uma questão futurística. O conta-gotas do Glenn conseguirá promover a cisânia no seio dos mafiosos? Já promoveu, já existe uma guerra aberta entre judiciário e Ministério Público, né? Tem um perfil aqui da Rosane dizendo: chantagem de dentro da igreja é ótimo. Léo Estoppo, o cenário vai mudar todo dia com a Vaza Jato, né? E aí aconteceu uma coisa muito importante, Léo, duas coisas. Primeiro, o Renan Calheiros, né, que foi presidente do Congresso, senador, muito experiente, falou: ó, esses caras do Ministério Público estavam chantageando os ministros do Supremo exatamente no caso Lula. Então, os ministros do Supremo votaram acovardados para prender o Lula. É uma constatação óbvia. Outra decisão importante e surpreendente, o Fux, sabe, o Fux in Fux We Trust, proibiu a destruição de provas. Eu queria trazer também essa capa da revista Veja. Quando eles estão lá negociando coisas contra o Toffoli, etc e tal, sai essa capa na Veja: empreiteira delata ministro do Supremo. A empreiteira é a OAS, a mesma que foi obrigada a delatar o Lula, né? Essa capa eu me lembro bem, não tinha nada, né? Não ficava de pé, era uma capa sem pé nem cabeça, infame, né? Uma capa sem vergonha. Quem é a fonte? Quem é o ghostwriter dessa capa? É o Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol que conseguiu emplacar essa capa na Veja para atacar um ministro do Supremo. Voltando para você, Léo, para você comentar primeiro essa capa, depois o Renan e o Fux. Sim, e nesse momento a gente percebe que a crítica que existe dentro do campo bolsonarista a respeito dos vazamentos de informações, dos vazamentos de crimes, essa crítica agora tem mais um problema, que é justificar os vazamentos contra a ex-presidenta Dilma e agora justificar por que o Deltan vazou informações para a Veja. Porque eles estavam manipulando as informações para chantagear o STF, e agora a gente já percebe que quem chantageava o STF era o Ministério Público brasileiro, e a Veja trabalhando nesse esquema de chantagem. Então,
O que a gente consegue perceber nesse momento, Léo, é que o monstro alimentado ele só fica maior. E até as pessoas que imaginam que não estarão dentro da lista dos perseguidos por um processo de golpe, de destruição da soberania nacional, eles se tornam as próximas vítimas. Então agora, se o STF não lutar contra essa postura do Dallagnol, se o Poder Judiciário, eu falo, isso não é um problema do Dallagnol com o STF. Isso é um problema da instituição Ministério Público com a instituição Poder Judiciário. E é um problema muito claro de invasão de competência, até porque as investigações de membros do Poder Judiciário, elas não podem ser feitas por procuradores federais que agem na primeira instância, como é o caso do Dallagnol. Então não existe nenhuma forma de justificar legalmente o ato do Dallagnol. Se o Dallagnol continua no Ministério Público, a mensagem clara que o Poder Judiciário está enviando a todos os promotores e procuradores do território nacional vocês podem chantagear o Poder Judiciário. Então, nesse momento, eu acho que a gente pode perceber a queda do Dallagnol como sendo uma queda até anterior à queda do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, e uma queda importante, porque a queda do Dallagnol vai ser uma queda que pode puxar a queda do Sérgio Moro. Ô, Léo, mas você já considera dada essa queda do Dallagnol? Caiu já? Está caindo? Já é um cadáver político, vamos dizer assim? Olha, Léo, político não. Isso é muito importante a gente levar em conta o fato de que se o Dallagnol cair e não for condenado, ele volta a deputado. Até rimou, Léo. Ficou bonito. Antes de você falar da queda dele, deixa eu só pegar 2 comentários para a gente não perder aqui. A Fernanda. Prova de que o PT fez muito, mexeu demais com o sistema. Nos seus governos é que essa perseguição única na história do Brasil incomodou o status quo burguês. Pois é. Sil Lopes, notícia do Paraguai, senador brasileiro que trabalha na empresa da família Bozo estava lá para negociar a venda e a compra da energia de Itaipu. Acorda Brasil sonolento. Vamos falar sobre Itaipu depois também. Quase que caiu o presidente lá do Paraguai, Léo. Mas enfim, vamos então voltar para o nosso ponto. Caiu o Deltan? Deltan está caindo? A opinião que eu tenho, Léo, é que não pelos crimes que ele cometeu, obviamente nunca pelos crimes que ele cometeu contra o ex-presidente Lula, não por ter fraudado o processo eleitoral, obviamente não por ter recebido para atuar como procurador através das palestras, não por ter recebido lobistas, mas pelo fato de ele ter batido de frente com um outro poder, que é o Poder Judiciário, agora eu já consigo ver uma expectativa de queda do Dallagnol. Volto a dizer, não pelo tanto que ele agrediu os mais humildes, não por ele ter tirado de muitos brasileiros o direito de votar no ex-presidente Lula, não por ter destruído a indústria nacional de forma alguma, e nem por ter negociado um serviço público, ou seja, crime de corrupção, não por ter negociado serviço público a troco de palestras, mas simplesmente porque mexeu com uma instância de poder que é, sem dúvidas, a maior instância de poder de decisão a nível de poder judiciário no Brasil. Agora eu já consigo ver uma expectativa de queda dele. E volto a dizer, a queda dele nesse momento é uma expressão máxima da hipocrisia brasileira. O cara que estava na corda bamba durante esse tempo todo, ele não foi tocado porque até então todos os atos cometidos por ele só estavam enchendo a paciência daqueles que de uma forma ou de outra representam os mais humildes. Agora que aparece uma coisinha relacionada aos mais poderosos, eu já vejo a expectativa dele cair, porque eu faço as análises assim, sempre as coisas vão ser decididas conforme os interesses dos mais poderosos. E agora a gente precisa concordar que comparar Dallagnol com o STF, a gente precisa concordar que o Dallagnol, ainda que tenha apoio público, ele é menor que o STF. Ele ficou totalmente desmascarado, Léo. E, evidentemente, o campo institucional no Brasil tem que dar uma resposta a isso. Não pode deixar impune, né, esse tipo de atitude, porque senão isso vai estimular novos Dallagnóis. A Adriana está falando, não é que quanto maior a arrogância de um homem, maior a queda, né? O Dallagnol comemorando as palestras, Léo, R$400 mil por ano, vendendo lá palestrinha para XP. E olha que interessante, o Eduardo Pelela, vice do Janu número 2, casado com a diretora de comunicação da XP. A XP contratou a mulher do Pelela para ser a contratante de palestras, e essa mulher do Pelela foi quem contratou o Fux e o Dallagnol para fazerem palestras lá, né? Realmente, você vai pegando ali toda a trama, escandalosa. Aqui, ó, Elizabeth dizendo, boa noite, 2 meninos bons, abraços, a dupla é fantástica, adoro, obrigado, Beth. Sil,
Trabalho escravo, Léo, só para chegar na hora, maldade, vem trabalhar comigo. Né? Léo, vamos voltar para o ponto, então, do Renan Calheiros, que falou, olha, curiosamente, a chantagem se dava exatamente nos momentos de votação do caso Lula. Né? Então, claramente, era o seguinte, alguém ia tomar alguma decisão que podia favorecer o ex-presidente, o Dallagnol tirava um revólver e apontava na cabeça do juiz. Revólver é a capa da Veja, isso aí, essa coisa toda, né? Sim, é exatamente o que a gente tenta alertar as pessoas há muito tempo. A expectativa de uma saída institucional sem uma união do público para realmente transferir um pouco de legitimidade para essas instituições é uma coisa praticamente inesperável. O que aconteceu foi uma estratégia muito, digamos que, muito inteligente, apesar de ser perversa. No primeiro momento, as instituições brasileiras tiveram sua reputação destruída e agora você consegue entender o motivo pelo qual o MBL foi contratado para destruir a reputação do STF, o motivo pelo qual o MBL foi contratado... É tudo a mesma trama, né? Tudo a mesma trama. Mesma organização. A partir do momento que conseguiram diminuir a reputação de todas as instituições brasileiras, eles conseguiram destruir a política brasileira, eles conseguiram destruir a percepção de justiça vinda do Poder Judiciário. A partir daí, por terem uma percepção de serem simplesmente mamadores do Estado, né, que são os termos usados aí pelos MBLs, os políticos e os ministros do STF, até mesmo os ministros do STJ, eles passaram a ser reféns de decisões que não confrontem esse poder de retórica do MBL. Quando eu falo MBL, eu falo MBL lato sensu, que significa todos esses veículos de comunicação anti-Lula que surgiram nos últimos tempos. E dentro do MBL lato sensu a gente tem, obviamente, a Veja, a Rede Globo. Qual que é a lógica? Se falar qualquer coisa diferente daquilo que me alegra, eu vou usar todo o poder de fogo que eu tenho para destruir sua reputação, que já não está tão grande, ou seja, nem apoio no público essas instituições têm mais. E o que me desespera nesse momento é que eles não percebem que quanto mais eles adiam uma decisão delicada e às vezes uma decisão perigosa, como por exemplo, julgar o Sérgio Moro como sendo parcial nos processos contra o ex-presidente Lula, quanto mais eles adiam isso, mais eles vão perdendo, porque eles já perderam, obviamente, toda a parcela da população que foi iludida pelo MBL, ou seja, a direita já não confia no STF, o STF já não tem mais nenhum tipo de admiração da direita. Em contrapartida, o STF vai sempre trabalhando na mesma direção, decepcionando a esquerda no julgamento de uma coisa que é muito óbvia, sempre dando barrigada, sempre adiando. E o que acontece com essa brincadeira? O STF como instituição ele vai tornando-se um supremo minúsculo, porque ele perdeu a direita através da campanha dos MBLs e agora ele perde a esquerda através da omissão e dos julgamentos covardes que eles fazem com medo de julgar conforme as leis brasileiras. Como dizia o Lula, o STF acovardado. Ivan está dizendo que o Dinheirol é a vergonha do Brasil. Deltan Dinheirol, né? E lembrando que ele jejuou pela prisão do Lula, né? O Messias está dizendo, ó, cadeia para ele, jejuou pela prisão do presidente Lula. E aí ele fala, evangélico excomungado de zona. Ele jejuar com 400 mil de expectativa de recebimento de palestras. Ele fazia fácil, jejum, né? Porque ele falava o seguinte, por que o jejum, né, Léo? O jejum era importante porque se ele jejuasse e o Lula fosse preso, a partir da chantagem dele, ele conseguiria cumprir a promessa para os ricos, poderosos, banqueiros e receberia o dinheiro das palestras contratadas pela mulher do Pelela, número 2 do Janot. É realmente uma organização criminosa das mais perigosas que já se viu nesse país, Léo. Talvez é a organização criminosa mais organizada mais organizada, né? Banqueiros, procuradores... a gente não consegue ver um exemplo de a gente não consegue ver um exemplo de organização criminosa tão bem organizada. Tão bem organizada, porque tudo é um caos. Institucional. Tudo é bagunçado, né? E com poder institucional. E aí o mais engraçado é o seguinte, um cara como esse pode continuar com poder de polícia, pode continuar atuando na Lava Jato, pode continuar, tipo assim, não, agora vamos prender o Zé, o seu João, a Dona Maria, né? Sabe que é muito engraçado, Léo, que você falou uma coisa que eu fico tentando imaginar como o mundo reagiu à notícia que mesmo depois dos vazamentos, o Sérgio Moro e o Dallagnol continuaram com os telefones em poder, ou seja, a única forma de conseguir as provas seriam os telefones, e eles mantiveram os telefones, ou seja, não teve nenhuma tentativa institucional de frear o Dallagnol e o Sérgio Moro, ou nem não tivemos
nenhum movimento institucional no sentido de descobrir a verdade. Isso é o mais importante. Porque, olha, não está errado investigar o Dallagnol, descobrir que ele é inocente e recolocá-lo no cargo. Não está errado isso. Mas uma coisa muito importante, durante o período que ele está sendo investigado, ele não pode influenciar nas investigações com poder institucional. Não está errado em presumir que o Moro é inocente até que prove o contrário. Mas deixar o telefone com ele é tirar do Estado brasileiro a possibilidade de chegar até a verdade. Então, no momento que eu percebi que o Poder Judiciário, o Ministério Público, eles não fizeram questão nenhuma de tomar o telefone do Dallagnol e do Sérgio Moro para fazer uma perícia, seria talvez a única forma de provar de uma forma indubitável aquilo que estava sendo dito, ali eu percebi que existia uma intenção clara, óbvia e, assim, inexcusável de vontade de blindar Sérgio Moro e Dallagnol, pelo simples fato de que os telefones... palavra bonita, esse inexcusável, Léo. Você ficou ensaiando o inexcusável? Eu escutei isso hoje, Léo. Foi o Moro que falou inexcusável? Que ele adora falar escusas, peço escusas. Mas o Moro é inexcusável. Fez aniversário hoje, Léo. Fez aniversário, 47 anos. Você não vai desejar felicidades, Léo. O mais legal é o seguinte, eu vi o tweet do Moro. O Moro é um gênio da comunicação. Ele é um gênio da comunicação. O Moro é um gênio da comunicação. Olha, Léo, você sabe que... Como é que fala Ferdinand de Saussure? Como é que fala? Ferdinand Saussure. Ferdinand Saussure. Saussure. Se ele tivesse conhecido o Sérgio Moro, eu tenho certeza que ele teria tido outra concepção da linguística. Inclusive, o Conde deveria estudar o Sérgio Moro. Ele começa fazendo um tweet falando que era pra ficar em segredo. Mas peraí, você tá querendo dizer que o aniversário da pessoa... Era pra ficar em segredo. Você vê que ele é um gênio da comunicação. Mas vou confessar pra vocês. Ele tem o super potencial do carisma. Ele é um cara maravilhoso. Ele é muito adequado pro público. Ele é tão discreto que ele queria deixar em segredo, mas acabou contando que era aniversário dele. Fingi que fui, mas não fui, mas acabei fono. Só pra receber manifestação. Então, é carência. Se tá carente é porque não tá num bom momento. Não, ele não tá no bom momento. Então. E o pior de tudo é que ele sabe disso. Por isso que tá carente pedindo likes, né? Pedindo, né, coraçõezinhos. Coraçõezinhos, não quero dizer que o Conde tá carente, não tem nada a ver, mas é só pra... A gente precisa agora procurar, Léo, no dia de hoje, o que de bom nasceu no Brasil, porque tem que ter nascido, tem a teoria do equilíbrio, no dia de uma grande desgraça tem que acontecer uma coisa boa. Deve ter, e manifeste aí, quem sabe... Um prêmio Nobel, alguma coisa? Tem que ter alguma coisa muito boa que a humanidade recebeu no dia de hoje para equilibrar. Não, deve ter muita gente boa nascendo em 1º de agosto. Não, mas tem que ser alguma coisa assim, de altíssimo nível, tipo o cara que descobriu a penicilina, alguma coisa. Não, tem que ser alguma coisa de alto nível, porque o poder destrutivo do Sérgio Moro, a natureza não poderia ser tão cruel de entregar algo tão negativo sem ao mesmo tempo entregar algo muito positivo. Deixa eu agradecer Ivaneide Leite, chegando como membro assinante do canal nesse momento. Muito bom ter vocês aqui. Importante, do lado do botão inscreva-se, sejam membros. Quanto mais membros, maior será a imprensa independente nesse país. E uma imprensa que está falando isso há 3 anos. Olha, Léo, o trabalho do Intercept é maravilhoso, maravilhoso, né? Realmente eles têm feito muita coisa importante. Mas tudo isso que vem sendo revelado por eles já vinha sendo apontado por esse rapaz aqui ao meu lado, que é o Leonardo Stoppa. Você acreditou em mim, Léo? Lógico que eu acreditei. Se não acreditasse, não chamava você para fazer então o Léo ao quadrado. Não era só por mim, era por nós. Pois é, era nós. Salme, Léo, estava com viagem para Brasília dia 24. Agora, com a mudança do evento, já comprei ingresso. 24 de agosto, grande evento da TV 247 na capital federal, Brasília. Os grandes erros do PT foram não criar uma TV pública e não revolucionar o judiciário. Esses erros tornaram a democracia completamente impossível. A TV pública foi criada, né? Projeto da minha querida amiga Tereza Cruvinel, a IBC, teve um grande momento lá nos governos populares, mas ela sofreu muitos ataques da mídia corporativa e foi destruída pelo governo Temer e depois pelo desgoverno Bolsonaro. Suzana Costa Lima. Eita, vocês dois na mesma mesa? Muito bom. Outra história. Eu tô querendo trazer o Léo Stoppa para morar em São Paulo, mas ele acha que São Paulo é muito caro, quer que eu vá morar em Ponte Nova. Aí tá mais complicado, Léo. Ponte Nova é muito longe. É mais fácil o Léo morar em Ponte Nova, porque lá eu garanto que a pressão dele não vai subir. Lá é tudo tranquilo. Lá é tudo tranquilo, né? Você vai escutar barulho de grilo cantando. Já escutou alguma vez na sua vida você escutou grilo cantando? Lógico que eu já escutei barulho de grilo. Nunca em São Paulo, fala a verdade. Não, já fui para muita fazenda, já escutei muito. Desliga a Globo que o Brasil melhora, diz aqui a Ana Soares. Léo, voltando aqui ao Deltan, você falava da queda dele. Fux, que era um cara deles, em Fux We Trust, toma uma decisão. A decisão é: Moro e Dallagnol não podem destruir as provas. Com essa revelação de hoje, o Toffoli, que foi
covardemente atacado pelo Dallagnol, ele pode inclusive requisitar as provas. E aí o que acontece? Todo o material da Vaza Jato vai ser validado, esquentado. Eu te pergunto, será por isso que eles estavam querendo tanto destruir as provas, correndo naquela correria toda para... Gente, é o seguinte, olha o que eles falaram. STF, vocês estão no grampo. Bolsonaro, você está no grampo, mas eu sou gente boa, tá? Eu sou um cara legal, vou destruir tudo, porque eu sou amigo, sou chapa de vocês. Não colou. Estão mandando preservar tudo. E foi o Fux que mandou, Léo. Bom, Léo, o que eu vejo nessa... Sérgio Moro é um gênio. Sérgio Moro é um cara... Sérgio Moro é inspiração para toda criança brasileira. Parabéns, Sérgio Moro. Sérgio Moro é um cara muito inteligente, olha só. Ele criou uma retórica de que as provas trazidas pelo Intercept não podiam ser aceitas porque, de repente, essas provas poderiam ter sido alteradas e provas adquiridas de forma ilícita também não podem ser usadas. No processo estão todas as teorias. Aí a gente tinha eleitor do Bolsonaro acreditando que as mensagens tinham sido alteradas, a gente tinha uma fonte, porque a justiça brasileira não pediu o telefone deles. O Ministério Público não pediu o telefone. Até aquele momento, eles estavam sendo blindados pela Justiça e pelo Ministério Público e era, vamos dizer que, legalmente falando, a palavra do Glenn contra a palavra deles, porque até aquele momento o Glenn vazava, falava que era verdade, um monte de bobo duvidava, mas dava uma super força para os covardes do STF. Enquanto eu não tiver uma prova, eu não sei se o que o Glenn está espalhando é verdade. Aí me vem o Sérgio Moro é um gênio. Valeu, Sérgio Moro. Me vem o Sérgio Moro e pede a Polícia Federal para ir atrás do hacker. Aí o que acontece? Não é mais um vazamento da Vaza Jato. Agora são provas produzidas oficialmente pela Polícia Federal. Exatamente. Então agora o treco azedou, que é exatamente o que eu falei no dia que estava todo mundo... Meu Deus, prenderam o hacker? Vocês não estão entendendo. Prenderam o hacker. Só que agora não é um vazamento do Glenn, agora são provas conseguidas pela Polícia Federal e por mais que o Sérgio Moro queira fazer oração para o pavão misterioso ou qualquer tipo de entidade que ele acredite que vai salvá-lo na vida real, à medida que a Vaza Jato vai implicando pessoas poderosas, fica mais clara a queda do Sérgio Moro e do Dallagnol. Por quê? Enquanto Bolsonaro e Sérgio Moro estiverem em evidência, o Intercept está bombando. E só tem uma forma de fazer a Vaza Jato sair da pauta do jornalismo mundial: tirar o Sérgio Moro. Então, enquanto aquele problema estiver no palanque do poder executivo brasileiro, a pancada vai ser alta. Se o Sérgio Moro cai, isso é uma expectativa óbvia dos que estão começando a aparecer nos vazamentos. Se o Sérgio Moro cai, se o Dallagnol cai, se o Bolsonaro cai, automaticamente eles já não são mais pessoas significativas a ponto de dominarem a pauta do jornalismo. Quem aí fala no Cunha? Ninguém nem lembra do Gedel e ninguém nem fala do Aécio. Mas nós estamos falando agora do ministro. Agora é engraçado, Léo, que o único solto aí do que você falou é o Aécio, né? O único solto é o Aécio, né? O único solto é o Aécio, nunca vai ser preso, tudo bem, mas a grande realidade... Outra profecia do Leonardo Estopa que se cumpre, né? A grande realidade é essa. Enquanto o Moro estiver lá, tem muita gente se ferrando e muita gente grande. Então, derrubar o Moro agora não é uma questão de honra para a esquerda, é uma questão de sobrevivência para a direita. Derrubar o Moro não é mais aquela... É para ter um refresco, né? É para ter um refresco. Para poder, assim, derruba o Moro para poder falar assim, o Bolsonaro inaugurou uma ponte. É mais ou menos isso, porque senão a pauta é a Vaza Jato. A melhor forma de calar o Glenn nesse momento é deixar o Moro vazar. Porque aí o Glenn vai ser calado pela falta de interesse pela pauta. Ninguém mais vai querer saber de Vaza Jato. A Adriana tá dizendo, eu tinha muita dó do Léo Estopa, falando tudo isso e os Minions atacando ele. Demais. Cadê os Bolsominions, Léo? O que aconteceu com os Bolsominions? Tá congelando aqui, gente. Desculpa, Léo. Tá congelando o ar? Congelando. Então tem que aumenta o ar aí, senão a pressão do Léo sobe. Tem que cuidar bem do Léo agora. Ai, Léo, fala aí. Cadê os Bolsominions, Léo? Cadê os Bolsominions? Léo, os Bolsominions, é interessante, existem ainda, Bolsominions. Inclusive eu sei nomes. Ó, pra você ter uma ideia do tanto de Bolsominion que aparece, sei. Eu lembro dos nomes. Você vai achar engraçado que são os mesmos do ano passado. Mesmos, né? Ruth Mick, Tony Conceição... Né? Eu lembro dos nomes dos bolsominions, o que deixa bem claro que agora é um número muito reduzido de bolsominions. Eu acho que o que sobrou nesse momento são aquelas pessoas que dificilmente dariam o braço a torcer. Elas já sabem que deu errado, elas já sabem que o Moro é criminoso, mas para elas é muito difícil dar o braço a torcer, porque falar eu errei é talvez um dos maiores problemas para o ser humano. E uma estratégia de comunicação que deu muito certo no Brasil.
é a interiorização da ideologia como sendo uma coisa análoga a um time de futebol. Eu ainda falei com o Léo. Você já falou disso, falei eu me hoje lembro o seguinte, disso. olha, pensa, pessoal, quer saber qual que é o melhor? Vamos pensar, Cruzeiro e Atlético, quer saber qual é o melhor time de Minas? É muito fácil. Ah, esse time tem tantos títulos, esse tem título, mas esse aqui tem um brasileiro, esse aqui tem tal. Olha tudo aquilo ali e no final das contas você vai saber qual que é o melhor time. Pronto, não tem discussão. Não tem o quê? Olha, o time A pode estar perdendo há muito tempo, pode ter um título, mas ele vai falar que esse um título que ele tem é mais importante que os 20 títulos que o outro time tem. E o cara daqui vai se matar para defender o time A. A política foi para esse lado. E o bolsominion que sobrou, porque a maioria deles agora está amedrontado, o bolsominion que sobrou, ele sobrou dessa forma. Mesmo que ele admita que está tudo errado, ele está tentando defender o errado a partir da concepção dele de não poder dar o braço a torcer. E tem um outro tipo, infelizmente, ainda temos pessoas iludidas. Tem pessoas que estão aí compartilhando a ideia que nós estamos vivendo o menor risco Brasil da história, que o dólar está baixo. Olha, gente, vamos cair na real. Se o dólar abaixou 5 centavos, você não pode comemorar, porque quando o golpe começou, ele estava quase a metade de hoje. Aí você vai comemorar uma flutuação do dólar, porque agora os gringos querem comprar terras brasileiras. Quando é que você vai para Disney? Não tô pensando nisso não. A geração de empregos, cara. Ai. Os empregos que estão sendo gerados hoje, que é uma quantidade insignificante de empregos para um país que tem praticamente 20 milhões de pessoas que poderiam estar trabalhando e não estão, empregos que pagam 30% do que essas pessoas ganhavam antes. Nós estamos recolocando as pessoas em condição análoga à condição de escravo. Você não pode considerar isso avanço ou crescimento. Eu falo isso do tweet do Bolsonaro hoje. O tweet do Bolsonaro hoje é uma das maiores agressões à sociedade brasileira. Os brasileiros estão sendo recontratados, sim, a um passo muito lento, porque o desemprego nesse momento permite exatamente o que está acontecendo. Por causa do alto desemprego, quem antes ganhava 10 mil, agora está ganhando 3, sendo contratado por um nome bonitinho do tipo analista. Agora as empresas não têm mais engenheiros, elas têm analistas. Você vai comemorar. Isso é motivo de comemoração? Léo, vamos lá. Olha que interessante. Acabou de chegar uma mensagem muito importante aqui, eu já vou passar para vocês. Sil Lopes, antes eu vou ler os comentários. Sobral Pinto renunciou porque se apaixonou por amiga de trabalho, qual ele mesmo contou. Lembra disso, Léo? Não conhecia essa história, mas obrigado. Cláudio, com essa grande mídia, a conscientização rápida das massas é impossível. Assim, a extensão do nosso sofrimento até 2023 é quase inevitável. Obrigado, Francisco, por se tornar assinante. Júlio Freire, Léo, comenta sobre o programa UFED. A verdade está vencendo. Você sabe o que é o programa UFED? Eu não sei o que é, Léo. A Beth está dizendo, o Estopa precisa de uma casa prontinha. Tem que dar a casa pronta para o Léo. Luiz dizendo, Estopa e Atush, na opinião de vocês, quais ministros do STF, além de Lewandowski e Marco Aurélio, podem ser convertidos à verdadeira democracia e ao real Estado de Direito? E quais não se acovardarão? Eu acho que agora vai prevalecer um certo espírito de corpo no Supremo, né? Eles vão se unir, porque o Dallagnol ultrapassou todos os limites. Ainda tem o caso Teori para a gente comentar. Mais um membro aqui que se chama FQ Imagens, Maria Eunice. Galo é o maior de Minas, né, Léo? Só para descontrair, tá dizendo aqui. Léo, olha só, deixa eu trazer, antes de entrar no caso Teori, deixa eu trazer aqui o tweet do Glenn, né, que realmente é uma paulada. O Glenn Greenwald, que está sendo realmente o grande personagem do Brasil nesse ano. O que ele está dizendo aqui, ó? Acabou de chegar e sumiu, né? Mas, aqui, ó. Vou dedicar tudo o que tenho para garantir que esse sociopata que causou essa dor à minha mãe no último estágio de sua vida pague o máximo possível nos tribunais. Nunca experimentei nada de tão monstruoso em 15 anos de jornalismo do que esses cretinos que apoiam Bolsonaro, né? Olha só. O que está acontecendo? Você vê o que são os bolsominions, né? A mãe do Glenn tem câncer em estado terminal. Eles invadem o Twitter do Glenn, né, da mãe do Glenn, para questionar se ela tem doença, se não tem, ficam lá invadindo as redes sociais, né? E aí o Glenn está dizendo que vai para cima dessa turma nos tribunais, está dizendo que o bolsonarismo libertou vários sociopatas que estavam contidos na sociedade brasileira. Como é que se cura esses sociopatas? Tem cura, Léo? É uma pergunta bem interessante, Léo. Se a gente quer curar esse país de uma doença que é muito comparável ao câncer, qual que é a primeira estratégia para combater o câncer? Iniciar a cura o mais rápido possível. Eliminar, né?
eliminar as células cancerígenas. Só que no caso, a gente não pode pensar nessa possibilidade quando a gente pensa na sociedade brasileira. A gente tem um causador do câncer. O causador do câncer no Brasil é ignorância mais elemento alienador. E as únicas críticas que eu normalmente faço ao Partido dos Trabalhadores são as críticas relacionadas à falta de comunicação instrutiva com o povo. O que acontece é que hoje nós temos no Brasil uma quantidade muito grande de pessoas que foram para o bolsonarismo porque aquele espaço do cérebro, que seria um espaço, uma caixinha reservada à informação de política, ela ficou vazia e ela foi preenchida com idiotice. E uma vez preenchida com idiotice, agora o trabalho é dobrado. Primeiro tirar a idiotice e depois colocar a consciência. A única forma que eu vejo da gente libertar o Brasil disso que o Brasil está vivendo hoje é muita coerência, verdade e união, porque o obstáculo maior que a gente tem nesse momento é a paciência para lidar com a pessoa que teve a caixinha preenchida pelo ódio, pela ignorância, pela idiotice. Porque tirar esses elementos da cabeça da pessoa para depois converter a pessoa à verdade é uma coisa muito difícil. Mas a gente não tem outra possibilidade a não ser fazer isso. Isso precisa realmente de um mutirão de corrida contra o tempo, aquela coisa de um trabalho que não pode ser um trabalho de desistência. E o que a gente faz normalmente é desistir, né? A gente tenta conversar com uma pessoa que às vezes está na estupidez do bolsonarismo, aquela pessoa trata a gente mal e a gente pensa, quer saber de uma coisa? Eu quero que esse cara vai se... E aí a gente desiste, mas isso não pode acontecer. Nesse momento a gente precisa tratar essas pessoas como se fossem parentes viciados. Aquela coisa, olha, você pode até perder a paciência com o cara que dorme na rua, que você falou, para de beber, e ele falou que não. Mas você não perde a paciência com seu pai, porque o meu pai morreu e até o último momento eu tentei com meu pai para ele parar de fumar, mas você não perde a paciência, você tenta até o último momento, porque é um parente, uma pessoa que você ama. Talvez a melhor forma da gente conseguir vencer esse momento é exatamente o ensinamento de Jesus Cristo, né? Amar o próximo como a si mesmo, é olhar para o cara que está alienado e pensar, como eu gostaria que fizessem comigo se eu estivesse naquela condição? Eu gostaria que tivessem paciência comigo até que eu entendesse a verdadeira verdade verdadeira. E a pergunta básica que eu faço para vocês que vocês entendam se há possibilidade de cura do Brasil, a pergunta básica que eu faço nesse momento é, vocês estão dispostos a conversar com aquele colega mais ignorante que vocês têm, até o momento que vocês consigam tirar a ignorância da cabeça dele e colocar um pouquinho de instrução política? Se a gente não chegar nesse ponto, tá bem difícil. É importante, Léo. Quem falou sobre isso ontem foi o Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação, dizendo, olha, é preciso parar de xingar os bolsominions, né? É preciso acolher. E eu falo uma coisa, se nós não estamos dispostos a acolher o bolsominion para desimbecilizar, olha, os imbecilizadores estão dispostos a acolher qualquer pessoa da esquerda para convidar para o lado da direita. Essa é a receita do Hitler, né? O Hitler pegava todos aqueles que estavam abandonados e estendia a mão dizendo, pô, quem viu o filme A Onda é exatamente isso, né? Um professor ensinando que sim, era possível recriar o nazismo numa determinada comunidade, basicamente ao empoderar aqueles que não se sentiam ouvidos por essa sociedade. Silvia Basson aqui mandando um superchat, agradeço muito. Maria José, melhoras, muito obrigado. Estamos aqui firmes e fortes. Almeri Souza, aqui é a Valentina. Minha avó Almeri ama vocês dois. Beijos. Lembra da Valentina lá em Porto Alegre, Léo? A dona Almeri e a netinha que estava lá com a gente no encontro? Era muita gente, Léo. Não, mas é uma criança. A Almeri que pegou a gente de carro para cima e para baixo, Léo. A Almeri e a Valentina, que era neta dela, maravilhosa. Então, um beijinho para a Valentina. Beijinho para a Valentina. Maria Cecília, Léo, proteja a careca. Obrigado. Vamos falar do Teori, Léo. Vamos passar aqui todos os comentários para falar do Teori. Mal Mendes, Luiz Eustáquio dizendo que a ignorância é a pior forma de escravidão, por isso que o governo Bolsonaro investe na ignorância da população brasileira. O ministro da Educação é o ministro do obscurantismo, tem nada a ver com a educação, ele quer a população ignorante. Por quê? Porque através da ignorância o neofascismo se mantém. Sil Lopes dizendo que eu preciso de hidratação, vou me hidratar aqui. Silvia Basson dizendo, Léo, privacidade hackeada é imperdível, por ele entendemos que Bolsonaro vai continuar destruindo tudo. Essa mesmo é a intenção. De fato, é um projeto de destruição que ele anuncia como um projeto de destruição do Brasil. Lita, precisa tirar aquele sentado lá de qualquer maneira factível e o mais rápido. Ele alimenta horror e violência. Quanto mais ele fica, mais cresce o horror. Raikveg, que bom ver vocês juntos. Informação é tudo, vamos compartilhar então.
Teori Zavascki, Léo, morreu 2016, já naquela virada, governo Dilma para o desgoverno Temer, né? Uma morte até hoje não esclarecida. Você sempre desconfiou daquele acidente. Na Vaza Jato de hoje não apareceu nenhuma prova de que foi uma conspiração, de que a CIA derrubou o helicóptero, etc. e tal. No entanto, um ministro seria nomeado para o Supremo, Humberto Martins. O que faz o Dallagnol? Ele aciona o seu delator de estimação da OAS para lançar acusações contra esse Humberto Martins. E fala para o Pelela, voltando ao número 2 do Janot, para dizer, avisa aí o Temer que esse cara está na delação da Lava Jato. Bom, Humberto Martins dá uma entrevista hoje para Mônica Bergamo, dizendo que o Dallagnol passou de todos os limites, que os procuradores passaram de todos os limites, que ele está muito triste. Ele deixou de ser ministro do Supremo por conta dessa baixaria, Léo. Um negócio assim inominável, né? Inominável um procurador de primeira instância lançar fake news contra o ministro do STJ para que ele não substitua o Theory. E aí eles conseguiram um substituto do Theory que eles podiam aceitar, que foi o Alexandre de Moraes. Como é que a gente avalia um caso desses, Léo? Então, Léo, esse é um caso que chama atenção até para a legitimidade do Alexandre de Moraes e até para a suspeição do Alexandre de Moraes de tudo que envolva o ex-presidente Lula e tudo que envolva o Dallagnol. Primeiro porque, obviamente, o Alexandre de Moraes chegou lá por causa de uma fake news do Dallagnol, ou seja, a gente percebe aquilo que também a gente fala há muito tempo, existe um PSDB nas instituições, e esse PSDB é, sem dúvidas, Dallagnol, Sérgio Moro, o Alexandre de Moraes, incontestavelmente, veio diretamente do PSDB. E a pergunta básica o PSDB fez todo esse projeto de golpe de Estado, conseguiu o golpe de Estado, através do golpe de Estado, conseguiu colocar o ministro do STF, conseguiu manipular as eleições. Será que tudo isso é legítimo? Será que faz sentido, por exemplo, considerar o Alexandre de Moraes, constitucionalmente falando, um ministro do STF? Isso é uma coisa que a gente não tem condições de reverter em nível de 247, mas nós temos um ministro do STJ, que é uma pessoa de alto calibre, que agora deveria começar a integrar o campo progressista no sentido da busca pela verdade, e ele deveria muito contestar essa chegada do Alexandre de Moraes e deveria integrar uma equipe de peso para denunciar o que está acontecendo. É muito interessante, a gente percebe o Alexandre de Moraes entrando num lugar de uma pessoa que era da carreira do Poder Judiciário, uma pessoa que realmente fazia sentido integrar o STF. Chega lá um político do PSDB, chega uma pessoa que tem um histórico de ter advogado para organizações criminosas, uma coisa completamente incompatível com os interesses da sociedade no que diz respeito ao ministro do STF. E a pergunta básica depois de ter ficado claro que até mesmo a chegada do Alexandre de Moraes, que veio através de um golpe de Estado, através de uma morte estranha de um ministro do STF e através de um fake news do Dallagnol, será que o Poder Judiciário vai continuar entendendo a chegada de uma pessoa que nem era da carreira dos magistrados ao mais alto nível do Poder Judiciário assim? Será que esse ministro do STJ vai deixar dessa forma? Ou será que ele vai perceber nesse momento que a luta contra essa dominação do Estado brasileiro pela corrupção no Judiciário e no Ministério Público precisa acabar? Que o mais importante agora é isso. O mais importante é que os verdadeiramente afetados, que são todos os potenciais ministros do STF, percebam essa manipulação. Porque o resultado disso a gente já sabe. A gente tem o Alexandre de Moraes como protetor eterno do Dallagnol, a gente tem o Dallagnol como sendo uma pessoa que conseguiu conduzir mais a política brasileira do que os políticos que foram eleitos. Isso é uma coisa muito sem nexo. Olha, imaginem vocês que o Dallagnol teve mais controle sobre o Estado brasileiro do que os políticos democraticamente eleitos. E a pergunta básica que a gente precisa se fazer nesse momento será que faz sentido, depois de tudo isso, continuar acreditando que a Dilma realmente não foi uma boa presidenta? Ela governou alguma coisa? Sendo que tudo foi manobrado através de chantagens, sendo que todas as pautas, aos poucos, tudo que aconteceu de errado no Brasil está vindo anexado a alguma chantagem, alguma articulação de banqueiros, alguma coisa que está vindo na Vaza Jato mostra que de alguma forma Poder Judiciário e Ministério Público estavam
distorcendo o trabalho dos políticos que foram eleitos pelo povo. E a pergunta básica nesse momento é, será que o povo vai entender o nível de dano que isso causou? Será que o povo vai entender que tudo isso causou uma interferência muito grande nos últimos anos? E mais importante, será que vai demorar para o povo entender quem realmente causou a crise econômica que causou o fim da indústria nacional, esse grande desemprego que a gente está vivendo e o maior dano que o Brasil já teve na sua história, essa divisão da população em dois blocos hoje que se atacam, se odeiam, se detestam. E quanto mais esses blocos se detestam, menor a probabilidade de crescimento e retomada da economia e crescimento econômico no Brasil. É importante apresentar para o povo quem causou toda essa desgraça. Por isso que eu falo. Léo, já se sabe quem causou toda essa desgraça. Enquanto você falava, eu li um texto aqui que eu recebi da minha querida amiga Helena Chagas, jornalista pela democracia. Todos podem apoiar em brasil247.com/democracia. E ela traz a questão essencial. Ela fala, o texto dela se chama Vingança Suprema. Vai subir já já no 247, dizendo que os ministros supremos chegaram lá hoje, em Brasília, cuspindo marimbondo, né? É realmente ultrajante descobrir que um procurador de primeira instância estava investigando ministros do Supremo, montando operações secretas clandestinas. Investigando não para atender os interesses da justiça, claro, mas para chantagear. Para chantagear. Que é o mais importante de tudo isso. Para chantagear, para que eles não tomassem decisões que prejudicassem, que obrigassem o procurador a fazer jejum, né? Eu vou ler aqui o último parágrafo da Helena Chagas, né? Dizendo, a segunda turma pode mandar periciá-las, que são os grampos, as conversas e tal, e tem diante de si um quadro completamente diferente. A pergunta que não quer calar agora é, quando vão soltar Lula, né? A questão essencial é, o Deltan Dallagnol, né? O ministro do jejum, da XP, né? O procurador da XP Investimentos, montou um esquema para investigar ministro Supremo, chantagear ministro Supremo, para colocar o Lula na cadeia, né, e os ministros se acovardaram. A questão que se coloca agora, já está provado, Deltan chantageou os ministros. Quando é que vão soltar o Lula, Léo? Você falou uma coisa interessante que, assim, vamos concordar que nós temos dentro do STF pessoas com grande saber jurídico, eu não duvido disso, mas quando o assunto é estratégia, essas pessoas não percebem como que o Lula seria favorável nesse momento solto. O maior inimigo do STF nos últimos tempos tem sido a chantagem da Operação Lava Jato para controlar o STF. E o Lula solto ele vai enfraquecer de uma forma tão rápida o Sérgio Moro e o Dallagnol que o STF deixaria de ser acovardado frente ao Sérgio Moro e o Dallagnol. Então, até para o STF, a liberdade do Lula seria interessante, porque agora a gente tem uma reunião de ministros que acham que não tem poder suficiente para bater de frente com o Dallagnol, porque acham que o Dallagnol tem uma certa opinião pública, né, tem, obviamente, o rebanho dos alienados, mas o Lula solto, o poder de comunicação do Lula nesse momento, agiria contra o Dallagnol, porque o Lula conseguiria explicar de uma forma popular o tamanho dos crimes do Dallagnol. O Lula conseguiria traduzir para uma linguagem que qualquer pessoa conseguiria... É a comunicação, né, Léo? Volta ao ponto da comunicação. Olha, vamos concordar. Eu não tô dizendo aqui que o ministro do STF não tenha domínio sobre a língua portuguesa culta. O que eu estou garantindo a vocês é que a sociedade não tem. A sociedade quer a língua do Lula. E é o Lula que vai ter condições de explicar os crimes do Dallagnol, os crimes do Sérgio Moro, enfraquecer o tamanho desses dois personagens perigosíssimos para a economia, para a sociedade, para o povo brasileiro e crescer um pouco mais a capacidade do STF. Digamos que o Lula, que percebeu, foi o primeiro a perceber que o STF estava totalmente acovardado, pode ser a chave de desencovardamento do próprio STF. Se eles percebessem a importância do Lula na diminuição do apoio do Sérgio Moro e do Dallagnol, eles já teriam liberto o Lula há muito tempo. Léo, e aqui a Helena também destaca que hoje foi um dia em que o Supremo impôs várias derrotas aos lavajatistas, né? Então suspendeu a investigação da Receita Federal contra autoridades, devolveu as demarcações de terras para a FUNAI, que o Bolsonaro estava tirando, e o Bolsonaro realmente está se transformando naquele personagem, Léo, que ninguém mais aguenta, né? Acabei de receber aqui um editorial da revista Isto É, que é uma revista que fez campanha contra o PT, né? Agora eles estão publicando aqui um editorial chamado O Infame Bolsonaro. A Folha fez um editorial ontem chamando o Bolsonaro de boçal. O Globo também criticou o Bolsonaro, o Jornal Estado de São Paulo também.
E ontem a ex-presidente Dilma Rousseff deu uma entrevista dizendo o seguinte: a direita está constrangida, né? Eles deram um golpe, prenderam o Lula, achavam que iam conquistar o poder, entregaram o poder para o Hitler brasileiro. Está aqui, ó, o Hitler brasileiro, Jair Bolsonaro, infame, segundo a própria revista Isto É, Léo. E aí? E essa imprensa vai fazer seu meia-culpa por ter feito o discurso de ódio contra o PT? Como é que a imprensa vai sair dessa encalacrada? Infelizmente, a imprensa mantém o discurso de ódio. A imprensa não quer retificar o estrago que ela fez contra o maior líder político da história do Brasil, porque ela acha que é possível se... Gente, uma coisa eu vou falar com vocês. Não há possibilidade de reinventar essa geração do Brasil sem o ex-presidente Lula, isso é muito claro. Ah, mas é impossível que a esquerda só tenha o Lula como líder. Sabe por quê? Porque a matéria-prima do político é o voto. E você não vai conseguir transferir o seu conhecimento de política, o seu conhecimento de coerência para toda a população brasileira, simples assim. E uma coisa que o Lula conseguiu fazer foi governar por 8 anos e ser muito bem aprovado. Então, você pode trazer a maior intelectualidade da humanidade, o cara mais inteligente do mundo. Você tem 2 possibilidades de eleger um presidente no Brasil hoje. Com a radicalização, que é o caso que elegeu o Bolsonaro. Eu imagino que agora ele não consiga fazer um presidente, ou então com a confiança. O detalhe é que se a esquerda continua se dividindo, tentando novos líderes, a confiança vai, obviamente, se dividir. Se a esquerda entende que a confiança ela depende muito mais de sentimento e de emoção do que a ideia de que não, mas fulano é muito competente, o que é que interessa se fulano é muito competente? Né? Você vai contratar quem trabalhou 8 anos e deu tudo certo, não deu nada errado. Então não tem uma reinvenção da esquerda nessa geração. Esse momento político é um momento político muito claro. A esquerda só consegue retomar o crescimento econômico, o Brasil só consegue se reinventar através do Lula. Se não for através do Lula, o Brasil continua o governo Bolsonaro, seja pelo Mourão, seja o Alckmin. Você acha que o Alckmin no poder vai fazer algo diferente do Bolsonaro? Tudo bem, os escândalos podem ser menores, mas as reformas vão continuar. A globalização de destruir a nossa indústria obviamente vai continuar, porque o Alckmin não vai ter força para frear uma coisa dessa e nem vai ter credibilidade a ponto de colocar o povo para trabalhar e fazer o povo brasileiro se sentir unido novamente. A voz pacificadora que a gente tem disponível e capaz de chegar a todo mundo é o Lula. Quer tentar outra coisa? Vamos ter a certeza que nós vamos continuar errando. Simples assim. Exatamente, Léo. O Lula, e eu me lembro, né, a capa da Isto É agora, esse editorial falando do infame Bolsonaro, a capa da Isto É, a primeira capa de 2011, quando o Lula saiu do poder, era "Nunca fomos tão felizes", né? Foi o momento mais feliz da história do Brasil. E agora, "Nunca fomos tão infelizes", né? O momento mais infeliz da história do Brasil é esse. Capa da revista The Economist dessa semana é a destruição da Amazônia pelo Bolsonaro. Então, para vocês verem como é que está a imagem do Brasil. Rodinei Porto, chegando como membro, Léo, sei que você ia fazer um comentário, já te devolvo aqui. Maria Ângela dizendo, e Dedê queria ser procurador-geral, né? Sem chance, Dedê não passa pelo Congresso mesmo. O Bolsonaro é louco, né? Ele é capaz de nomear o Dedê só para testar as reações. Mas, Cláudio Alves, Estopa, qual a sua opinião? Impeachment ou calma? Muita calma nessa hora. Vamos falar sobre isso. Regina, minha mãe sabia, disse hoje, o patrimônio de Lula é o voto do povo. Pois é, Regina, e como os adversários do Lula não têm voto, precisaram derrubar a Dilma, espalhar fake news, plantar o ódio no Brasil, prender o Lula para ganhar uma eleição roubada, porque nem assim ganharam, né? Porque ainda tiveram que fazer manipulação eleitoral soltando fake news contra o Haddad às vésperas da eleição. Obrigado, Reginalíssima, aqui mandando um superchat. Léo, e aí, impeachment ou calma? Deixa eu complementar a fala anterior, Léo, porque olha, todas as vezes que eu faço qualquer interpelação, qualquer tipo de diálogo que aponte para o ex-presidente Lula, eu sei que algumas pessoas, principalmente os que gostam do Ciro Gomes, principalmente acadêmicos, às vezes as pessoas se revoltam e falam, mas como assim você fala uma coisa dessa? Eu vou buscar até numa palestra de 3 minutos, né? Um vídeo de 3 minutos do ex-presidente Lula, em que ele fala 40 teorias econômicas, assim, de uma vez só, e ele conclui com uma teoria econômica que eu considero uma das mais importantes quando você pensa numa recuperação de um país igual ao Brasil, que é a credibilidade do fazedor de política econômica. Olha, nós podemos concordar que o Bolsonaro tem uma extrema
extrema vontade de fazer o interesse dos empresários e dos bancos. Isso ninguém discute. O detalhe é, quem acredita que ele vai conseguir fazer isso? Eu falo porque a credibilidade do fazedor de política é o que faz com que o cara tenha coragem de investir. E eu não falo somente o investidor internacional, não. Para uma pessoa investir em você, se você chegar com um super projeto, a primeira coisa que a pessoa vai perguntar para você é o que você já fez? Ah, não, aquela empresa ali é minha, olha, ela prosperou e está funcionando, agora eu quero mais esse projeto aqui. Quer entrar comigo? Isso é uma coisa. Agora, se a pessoa vê um histórico seu, ou de nunca ter feito nada, ou de ter simplesmente fracassado a vida inteira, a pessoa sempre vai refletir e pensar, esse cara não dá certo. Se esse cara não dá certo, por que eu vou pôr meu dinheiro nele? Vamos trazer essa teoria básica para a ideia do fazedor de política. Por mais que o Bolsonaro faça promessas, por mais que o Bolsonaro fale mal da antiga política, por mais que o Bolsonaro fale que tem a intenção de privilegiar os investidores, nós estamos falando de investidores. Investidores são pessoas calculistas, que não ficam com emoção querendo votar contra o Lula só por questão de, entre os amigos, falar que não é petista. É uma pessoa que não fica necessariamente querendo ajudar o governo Bolsonaro tão somente porque acha que o Bolsonaro é mais radicalzinho. O cara pensa, será que vai dar certo? E a pergunta básica que eu faço para você nesse momento é muito simples. Se você fosse um investidor, né, você não está brincando com o seu orgulho de ser antipetista, não. Investidor, você vai colocar o seu dinheiro. Você faria um investimento numa realidade em que um congressista com 30 anos de experiência de Congresso não conseguiu aprovar lei nenhuma, não fala nenhuma coerência econômica, não sabe o que significa tripé econômico e sequer conseguiu criar qualquer projeto para geração de empregos, você investiria num país desse cara ou você investiria num país que está sendo governado por uma pessoa que durante 8 anos conseguiu reduzir a pobreza? Olha, 20 milhões de pessoas saíram da pobreza. O cara conseguiu multiplicar o PIB por 5. Não, mas aí foi a meritocracia, Léo. O cara saiu da pobreza... 20 milhões por causa da meritocracia. Porque o cara era bom, o cara era bom. Então, essas pessoas que saíram da pobreza por causa da meritocracia, né, do Aécio Neves, e agora estão voltando para a pobreza, já estão começando a pensar, o que está errado? Agora ele ficou ruim. Aí eles estão pensando assim, olha, eu quero aquele mérito da época do Lula. Isso é básico. Não é básico, é a credibilidade do fazedor de política. Eu penso, olha, peraí, eu tenho meu dinheirinho guardado. É uma pena que eu não tenho, mas se eu tivesse meu dinheirinho guardado, eu tô doido para montar uma loja. No governo Bolsonaro não dá, porque vai dar errado. É básico isso. Ô, Léo, deixa eu agradecer aqui a Regina dizendo, dobradinha, Léo, estopa, muito bom. Valéria da Alegrave dizendo, boa noite, Léo, que bom vê-los juntos. Documentário Privacidade Hackeada mostra a manipulação de pessoas persuasíveis na eleição de Trump e no Brexit. Aqui no Brasil é a mesma turma, né? Como aqui. Estou escrevendo sobre o filme. Que bom, vamos fazer uma live, Valéria, sobre o filme. Eu acho que é muito bom. Baixa o aplicativo Zoom, tá? Porque aí vai ser mais legal para a gente fazer essa live sobre o Zoom. Aproveitando, então, você falou muito do Lula no final, queria te falar rapidamente sobre Curitiba, né? A gente falou muito sobre Curitiba. O Deltan não é de Curitiba, tá? Ele é da cidade de Pato Branco. E o Moro também não é de Curitiba, ele é da cidade de Maringá. E eu confesso a você, Léo, que eu tinha medo de ir a Curitiba. Eu achava assim, não, peraí, República de Curitiba, como é isso, né? As pessoas falam tanto, não, é a capital do fascismo, e a gente lá só encontrou gente boa, cidade maravilhosa, tudo espetacular. Foi realmente uma experiência fantástica, né? Eu já conhecia Curitiba, mas não tinha ido depois dessa transformação, né? Pelo menos retórica esse negócio de República de Curitiba. E a gente, desde a primeira fala, a gente falava, não, Curitiba é a capital da resistência democrática. É aqui, né, que vai... É a cidade que vai receber Lula livre, né? Então, ela tem uma grande força. Então, acho que isso foi um aspecto importante do encontro. Outro ponto muito importante, as pessoas ficaram muito felizes lá quando a gente leu a carta que o Lula mandou para você, que você botou no Twitter. Mandou para mim, para eu ler para você, dizendo... Pô, Léo, não deixa um comunicador da qualidade do Léo desanimar. Você está muito mais animado, Léo. Então, o puxão de orelha do Lula realmente foi muito... Você acabou de falar o que eu estava falando antes. Olha que interessante, a credibilidade do cara. Porque talvez se minha mãe falasse comigo, não, meu filho, não para, você é bonzinho, não para, não desanima. Ah, mãe, eu vou dizendo... Aí vem do Lula. Você entendeu? É outra coisa, né? Com a carta é muito fácil falar com aquela carta o que é a sociedade, gente. Aquela injeção de ânimo que te faz sair da inércia, movimentar e acreditar que você pode fazer que vai dar certo, é isso aí. Agora eu pergunto, vocês acham mesmo que é qualquer ser humano que tem esse poder? Não é. Ali no Lula tem uma estrela que brilha. E isso é uma coisa que é simplesmente insubstituível.
Não interessa bilhões de cursos universitários, não interessa a qualidade do terno, não interessa nada disso. É uma estrela que brilha, que faz o resto da população seguir. O líder, ele é um personagem nato. Lula lá brilha uma estrela. Ele foi escolhido, assim, foi escolhido por Deus antes de chegar na Terra. Olha, esse cara aqui vai ser um líder transformador. Porque não tem uma explicação. Olha, o que é básico? A gente pega o Amoedo, que é um sucesso econômico. O cara, não, todo aquele chunk, não sei o quê, bilhões pra cá, bilhões pra cá. O Amoedo de um lado, todo sucesso econômico. O Lula do outro. Se a gente tivesse uma competição entre o Amoedo, que é o símbolo do sucesso econômico, do dinheiro, etc e tal, e o Lula, talvez teria sido 80% do povo votando no Lula. Claro. E você vê que, olha, nem o Amoedo conseguiu superar a ignorância do Bolsonaro. Então a gente tem dois eixos. Um eixo das pessoas que querem o bem e das pessoas que querem algum tipo de vingança, porque a vingança também ela move seres humanos, principalmente depois de uma manipulação muito bem feita dessas instituições americanas que polarizaram o Brasil. Mas a grande realidade é que o Lula tem um potencial tão grande de unificação. Eu já falei isso uma vez, eu não estou inovando não. Olha, se o Lula for candidato, muitas pessoas que fizeram campanha para o Bolsonaro e que odeiam o Lula, lá na urna vão votar no Lula, sabe por quê? Porque apesar de não dar o braço a torcer, elas querem melhora. Não, e a meritocracia deles não está funcionando. Exatamente. A meritocracia do cara parou de funcionar. O cara não vai fazer campanha contra, ele foi contra o Lula o tempo todo. Se vem o Lula candidato agora, ele não vai fazer campanha contra. Eu detesto política, odeio política. Chega lá na urna caladinho, vota no Lula. Por quê? Porque ele vai pensar, olha, eu não quero mais ficar nessa merda. Eu não quero dar o braço a torcer, mas o cara é o cara. Pronto, simples assim. E por isso que eu tenho essa expectativa. Olha, se o Lula sai da cadeia, o Brasil já melhora. Olha, se o Lula sair da cadeia, ele ajuda STF, ajuda o Bolsonaro, porque só a expectativa de que as coisas vão melhorar ajuda o governo Bolsonaro. Exatamente, não ajuda o Trump, mas ajuda o governo Bolsonaro. O Trump não vai gostar muito porque o Trump é o carcereiro. Mas enfim, Anderson está dizendo, Lula deveria ganhar também o Prêmio Nobel de Economia. Concordo plenamente. Tirar 20 milhões de pessoas da miséria, né, e fazer o maior ciclo de crescimento da história do Brasil com inclusão social, é só olhar os dados. Respeitando a elite, ou seja, não foi uma redistribuição de renda daquele tipo sequestro da elite, entrega para os povos. Não, a multiplicação do PIB. E o crescimento da renda proporcional ao PIB. E aqui, ó, homenagem a Dilma, diz aqui o Caio Peixoto, golpe autofágico, com STF, com tudo. Tá comendo todo mundo, o golpe tá engolindo o STF, a Dilma bem que avisou, hein? A Dilma avisou, não vai sobrar pedra sobre pedra. A profecia da Dilma... E agora as pessoas estão percebendo, né, como ela tinha razão. Ontem ela ficou a manhã inteira na manchete do UOL. Heitor Kamigashima, o Dedê... desculpa. Não, está dizendo que o Deltan não é de Pato Branco, é de Marreco Branco, né? Porque o Marreco é de Maringá. E aí o Deltan é de Pato Branco, lá no Paraná. E aí essas pessoas falam, não, veja bem, tal, não sei o quê. Não, Curitiba é uma cidade maravilhosa. Recomendo, vou fazer uma recomendação, hein? Quem não foi à vigília, realmente é uma experiência fantástica. Muito legal, a energia. E as pessoas podem apoiar também, é só entrar na página no Facebook. Fala, Léo. Me bateu uma dúvida aqui agora. Fala. Um pato branco não é um marreco? Não sei, Léo. Eu não sou especialista em patos marrecos. Porque talvez pato branco seja outra forma de falar marreco. Não, tem pato branco. Lógico que tem pato branco, porque a cidade chama pato branco e provavelmente é muito pato branco lá. Então não é um marreco? Não. Pista lá está dizendo, certíssimo, Léo. Todos nós fazemos o melhor possível, mas algumas pessoas são feitas de luz e o Lula é uma delas. Exatamente. Então é isso, Léo. A gente está aqui terminando. Não, vamos continuar um pouco mais, né? Tem um tempinho pra gente bater papo, né, Léo? E aí, como é que você tá? Tá de boas, Léo? Como é que é? A conversa tá boa, né? Tô de boas. Léo, sabe uma coisa? Olha, que interessante. Eu tô aqui em São Paulo, não dá pra eu tirar a roupa e descer pra obra. Não dá. Não dá pra eu ajudar, não dá pra fazer nada. Então vamos fazendo aqui. Me falaram, vamos esperar o boa noite aqui. Que lá em Ponte Nova é mais ou menos assim. Eu e o Léo encontro o Léo depois de muitos anos, né? Porque em Ponte Nova é uma cidade muito grande, a gente demora, tem muita ocupação. A gente encontra na praça, a gente senta na praça. Aí eu viro pro Léo e falo assim, bom? Bom, senhor. Bom, né? Então tá bom, né? Conversa tá boa, né? Bom. Então tá bom. Então tá bom, né? É bom. Então bom, senhor. Minas Gerais é bom, né, Léo? Até mais ver, compadre. Então até mais ver. Gente, muito obrigado. Vamos tentar manter o Léo Stolpa aqui, porque o Léo é uma grande figuraça. É isso aí, gente. Então a gente continua na luta e daqui a pouco tem o Boa Noite 247, tá bom? Tá bom. E aí, pessoal, quem ficou com muita preocupação aí da saúde do Léo, e tá bom, viu? Então tá bom. Eu tirei a pressão do Léo hoje. Então tá bom. Eu que fiz a instrumentação. A instrumentação da pressão. Tá bom. Tá bom. Então tá bom, gente. Obrigado, hein? Até amanhã. Tchau, Su. Tchau.
Eu também estou na campanha de apoio ao Brasil 247, por considerar que é fundamental que a mídia independente possa ter o seu espaço, possa se colocar, inclusive ser um contraponto ao que a grande imprensa permanentemente tenta incutir na cabeça das pessoas. E o Brasil 247 tem sido muito importante no sentido de mostrar o outro lado da notícia, de trazer informações que são sonegadas pela grande mídia, e por essa razão eu faço parte dessa campanha de apoio ao 247.